do curso de introdução a processamento de sinais discretos de imagem, blá, blá, blá. E aí, só para mostrar para vocês o gráfico da survey, né, que a proposta 4 e a proposta 1, que era... A proposta 1 era a introdução ao Pure Data, né, e a 4 era, tipo, vamos apresentar o projeto hoje e vamos ficar mais de boa, e a 3 ganhou, que é a do DCT, que aí, então, eu fiz esse super rápido introdução à transformada discreta do cosseno, que é bem interessante, é utilizada na compressão de sons e imagens, né? O JPEG é feito a partir do compressão de DCT, então, tipo, é muito bom. Aí eu tinha deixado aqui, ó, para você que viu minha apresentação da tese de doutorado, da tese de mestrado, da dissertação de mestrado, você pode vir aqui e baixá-la aqui no coisa. E quem quiser me adicionar um Telegram, é só clicar aqui que troca ideia comigo. Aqui no Publications tem a dissertação que está aqui. Pode baixar aqui o PDF. Legal, show de bola. Eu vou baixar, viu? Baixa, tá massa, tá legal. É sobre impressão 3D, tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mais ou menos a ver. É porque tem. Não tem nada a ver, porque é processamento de geometria, né? Então. Então, vamos embora. Vou tentar ser super rápido, porque é bem complexo essa parada aqui. Então, vou tentar fazer o máximo de detalhe com o mínimo de tempo, pra gente não ficar doido, porque às vezes... Bom, eu vou falar sobre o ADCT, né? Mas antes eu vou trazer um exemplo motivacional, né? Que é a compressão utilizando a transformada de Fourier normal. Né? A gente considera um sinal X, ele está no C de N, né? Com as componentes x de k, f de k, delta t, com uma função f normal, que vai de 0 a 1 e leva 0 a 1 em c. Uma função normal, isso aí é só para representar que o x de k é uma função, né? Para cada componente é a aplicação do k nessa função aqui, e caindo de 0 até n menos 1, e o delta t sendo 1 sobre n, né? Então, o esquema de compressão simples, utilizando FST, é dado o seguinte: você escolhe um parâmetro C, que fica entre 0 e 1, pode ser 0 e pode ser 1, mas eu tirei o 0 e 1 aqui, porque se você botar 0, você não está tirando, você está tirando tudo, e se você botar 1, você não está tirando nada, né? Então, escolha aí um parâmetro de compressão C, ele é chamado de threshold, ou seja, quem toca sabe o que é um threshold, que é tipo o limite de compressão lá, né? A faixa de compressão que você quer. Só que isso aqui é uma compressão diferente, um pouco diferente. Você computa a DFT de X, você toma o máximo do valor absoluto dessa DFT, né, da transformada de Fourier, e você define X chapéu com os componentes 0, se xk for menor do que esse valor aqui, que é o máximo multiplicado pelo seu threshold, que você definiu, e o próprio xk, se esse x de k for maior ou igual do que, né, se o valor absoluto dele, no caso, né, ou seja, se a magnitude da transformação de Fourier naquele bin, lá naquele elemento, for maior do que o threshold vezes o máximo da transformada do valor absoluto. O que é isso? Isso aí apareceu a telinha para mim aqui. Ah, beleza, Telegram, show. Ah, eu anexei agora. Beleza, foi mal. Depois eu te mando por lá, tá? Os Ah, arquivos. beleza. Então vamos pegar esse exemplo aqui dessa função degrau, né? Que é uma função que ela é 1 até um certo ponto, e a partir desse certo ponto ele é 0, né? Ou seja, eu estou pegando como se fosse um sinal, um som que é 1 até 0,2 e 0 no resto. A transformada de Fourier dele tem esse aspecto aqui, ele tem uma amplitude muito grande aqui na frequência 0, e ele vai decaindo, tendo esses side lobes aqui, acompanhando uma queda meio que logarítmica ou exponencial, né? Exponencial negativa.
né? Ele tem essa característica aqui. Então, se a gente aplicar, eu não mostrei aqui as funções aqui, mas está tudo lá no Jupyter, né? Se a gente aplicar essa compressão, que eu criei essa função de compressão aqui, com um threshold de 0,3, o que ele está fazendo? Ele está pegando o máximo, a amplitude máxima do vetor, que é 20, né, aparentemente, está multiplicando por 0,3, que dá... Como é que dá? 6, né? Então, ele está pegando tudo que for menor que 6 e está zerando. Ou seja, praticamente o sinal inteiro, né? Tudo que for aqui, ó, daqui para baixo, ele tá zerando. Então, é justamente isso aqui, ó. Chega aqui no 6, ele desce retinho e vai para lá. Ele zera tudo. E a função, ela ficou dessa forma aqui, nessa compressão. Então, a gente pode comparar, né, essa compressão aqui nesse gráfico duplo aqui, que aqui é a DFT original em laranjinha. Então, você pode ver que aqui no 6, ele em vez de ter essa descida aqui, ele tem uma descida mais brusca, e aqui é tudo zero, né? Enquanto aqui no sinal, ele tem essa distorção aqui, essa compressão gerou essa distorção. E a gente consegue medir essa distorção e a razão de compressão, né? Que são as duas medidas importantes, né? Relativas à compressão é isso, que é a razão de compressão, que é o percentual de componentes preservados da linearização, ou seja, daqui, quantos por cento do sinal foi mantido e quantos mantido no sinal, né? Ou seja, se esse PDC for 1, ou seja, 100% do sinal foi mantido, se for 0, ou seja, nada foi mantido, né? E a perda de qualidade, que seria a distorção, né? A distância relativa e energia do sinal original com o sinal distorcido dividido pela norma do sinal original. Isso aqui é uma medida de distorção normal, de energia relativa comum que a gente encontra, e a gente consegue fazer um gráfico comparativo, né? Entre a proporção do sinal remanescente e a taxa de distorção, né? Ou seja, quanto maior aqui o valor do threshold, isso aqui eu devia colocar um C aqui, né? O C, ele está indo de, C in range. Range é o range do threshold que eu estou querendo fazer. Então, ele vai de 0 em 1. Então, quanto maior o C, né, o threshold, o limiar, menos, logicamente, isso ia acontecer, né? Menor a proporção do sinal remanescente, né? E maior a distorção do sinal, né? Isso seria óbvio, né? O ideal seria que a gente encontrasse o mínimo, que seria mais ou menos, eu acho que ideal seria isso aqui, né? Que você tem uma distorção baixa do sinal com a manutenção de um número pequeno de elementos do sinal, né? Ou seja, é um limiar entre 0,2 e 0,3 aqui, no 0,22 aqui, aparentemente você tem uma distorção com um limiar de 0,21 mais ou menos. Você tem uma proporção baixa, ou seja, 20% do sinal manteve, ou seja, a gente jogou fora 80% do sinal e a gente teve uma distorção de menos de 80%, mais de 80% a gente jogou fora, né? E a gente tem uma distorção de menos de 20%, né? O ideal seria que ficasse tudo no zero aqui. Tudo no zero, né? Que você jogasse fora a maioria dos componentes e a distorção for ser mínima, né? Então a gente pode comparar aqui, só uma tabelinha aqui para a gente ver, que quanto mais a gente vai aumentando aqui o limiar, né? A proporção do sinal vai se perdendo, ou seja, aqui com o limiar 0,1, a gente já tem a gente só mantém 21% do sinal com uma distorção de 3% do sinal. Né? A gente consegue ver isso, né? E aqui com 0,9 a gente mantém quase nada do sinal, né? 0,03, e a gente tem uma distorção muito grande do sinal. Claro que a gente está falando de um sinal discreto e que não é contínuo, né? E um sinal simples demais, então a gente vai ter esses valores que parece que é maravilhoso, né? Tipo, e é maravilhoso, mas esse sinal, ele não é, a gente não encontra ele na vida real. Imagina que a gente está num som, a gente quer distorcer a gente quer comprimir esse som, a gente nunca vai ter isso aqui, né? De jogar fora praticamente o sinal inteiro e manter, e ter uma distorção de 40% apenas do sinal, né? Isso é
é uma coisa que no mundo real a gente não vê, mas isso aqui é um exemplo de brinquedo que a gente consegue visualizar as coisas, né? Alguma dúvida ficou, assim, alguma questão sobre isso? É uma situação simples usando o transformado de Fourier. O que a gente fez é mais para motivar o que a gente vai ver, que é a transformada discreta do cosseno. Beleza, acho que não tem, né? Então, código interativo vai para o Júpiter. Eu adoro minhas comunicações comigo mesmo, assim. Então, fui para o Júpiter. Essa aqui é. Então, aqui eu tenho umas funções que eu criei, que vocês podem ver depois essas funções, como é que eu construí. É uma função mais ou menos que estava fazendo o que está fazendo aqui atrás, né? Só que para fazer uma coisa um pouco mais interativa. Enquanto eu vou mexendo aqui o C, eu estou modificando aqui, não sei se vocês conseguem ver. Acho que assim, né? Não sei se vocês conseguem ver que aqui atrás, ó, o comprimido está aqui com laranjinha, né? Então, no momento que eu vou aumentando o limiar, o sinal vai distorcendo bastante, e aqui a gente já começa a ver que está começando a cortar aqui algumas coisas, né? E o sinal vai começar a ficar muito distorcido. E o que está acontecendo aqui? Nas bordas, existe essa descontinuidade nas bordas, né? Que acontece com toda e qualquer função discreta. E o que está acontecendo aqui é que essa compressão, ela está jogando o ponto que estava aqui, o ponto que está no x0, está jogando para o zero. Quanto maior o C, ou está jogando para o meio, na verdade, né? Quanto mais eu aumento o limiar, mais frequências eu estou cortando aqui, e mais próximo do centro está isso aqui, e mais distorcida, óbvio, né? Vai ficar o sinal. Então, se eu botar um muito grande, a gente vai chegando próximo ali do meio, ó, chegou em 1, foi para 0. Explodiu, fudeu o sinal todo. Vai para 0. Então, só para a gente visualizar aqui o que acontece aqui no sinal, né? O sinal, ele tá... A distorção que eu estou fazendo com esse tipo de compressão, né? Que é eliminando as frequências, e a distorção, a gente consegue ver a distorção aqui no gráfico do tempo e no gráfico no domínio da frequência. Show. Deixa eu sair e voltar para cá. Alguma dúvida aí? Tá lá, já tá no... Ó, infelizmente, isso daqui não sai aqui no HTML, senão não precisava nem ir para o Jupyter. Então, a motivação para o DCT, espelhamento da função original, né? Essa operação, ela vai eliminar a descontinuidade da fronteira. Lembra que aqui Cadê? Aqui. Melhor mostrar no Jupyter. Lembra que aqui, quanto maior eu aumentando o limiar, quanto maior o limiar, a descontinuidade das bordas vai distorcendo muito o sinal, né? A distorção a compressão utilizando o transformador de Fourier gera meu Deus, a Augusta hoje está em prantos o dia inteiro nessa zoada aqui. Vou mudar para o Butantan, só pode. Então, tipo, essa descontinuidade aqui é a responsável por essa distorção máxima, né? Porque a diferença entre esse ponto e esse ponto acaba ficando muito grande, né? Quando a gente faz aquela medida de distorção aqui, essa medida de distorção aqui, eu vou fazer uma subtração ponto a ponto. E nos pontos aqui, nas extremidades, que tem essa descontinuidade muito grande, essa distância acaba ficando muito grande e vai influenciar na distorção do sinal. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar, tentar eliminar a descontinuidade de fronteira dessa janela. E é isso que a JPEG faz, né?
A JPEG pega a imagem, eu vou citar esse exemplo aqui, assim, pega a imagem, bota no meio, repete a imagem nos 4 cantos, comprime a imagem toda ali, aí então nas 4 bordas da imagem não vai ter descontinuidade, e aí depois ele joga fora o resto as imagens que ele duplicou, e aí fica só com a imagem que ele comprimiu. Então ele tem uma distorção muito pequena e uma compressão muito boa. E usa a DCT para fazer esse tipo de espelhamento, né? E de compressão. Então, se eu pegar essa função, por exemplo, essa função linear aqui, definida de 0 a 1, eu faço um espelhamento e eu dou um flip nela, né? Ou seja, eu pego aqui e espelho ele aqui no final, aqui no 1, e jogo ele para lá. Então, o espectro de magnitude dele centrado no 0, ele fica desse jeito aqui. De novo. Então, se eu faço a compressão ainda utilizando a transformada de Fourier, eliminando essa descontinuidade, você pode ver que sem a descontinuidade eu tenho uma distorção muito grande ainda nas bordas, né, que é onde tem a descontinuidade, e aqui, apesar da descontinuidade ainda existir, só o fato de eu ter duplicado essa imagem aqui na descontinuidade da direita fez com que a distorção do sinal fosse menor. A gente consegue comparar aqui a compressão e a compressão espelhada, né? Então, a distorção acaba ficando muito melhor, o que se tornou a função original, e a função original aqui com essa duplicação da borda, né? Tá aparecendo bastante, mas a escala aqui não é, ela só é maior para cá, para a direita, né? A distorção ainda continua sendo muito grande. Aí aqui fodeu. A partir daqui já era a função também. Beleza? Alguém sacou aqui o que aconteceu? Eu peguei a função original, fiz um flip aqui para o outro lado, né? Fiz uma duplicação, dei uma espelhada nele aqui na descontinuidade aqui na borda da direita, né? No bordo da direita aqui. Eu podia fazer também a mesma coisa no da esquerda, o que ia me gerar menos descontinuidade ainda, né? Aqui, pelo menos aqui nessa função principal. E eu estou aplicando o limiar aqui nos dois, né? Na versão sem estar duplicado, na versão duplicada, e a gente consegue perceber que a distorção é muito menor. Então, a partir daí, é que surgiu a ideia da transformada discreta de Fourier, né? Desculpa, transformada discreta do cosseno. A motivação é eliminar as descontinuidades das bordas, como a gente viu, né? Que é o fato do x0 ser diferente do xn-1. Aí a gente espelhando e transformando o x em x-til, né? Que vai de x0 até xn-1, de xn-1 até x0, né? Faz que nem a gente fez naquela função linear. A gente tem a função x-til, que ela vai ser os elementos dela vão ser, né? Os componentes dela vai ser para cada n. Vai ser xn, se n for de 0 até n-1, e x2n menos n-1, se n for n mais 1, e até 2n menos 1. Né? Que é justamente essa volta toda que ele faz, né? Vai para 2n, xn menos 1 e volta para x0. Então, tirando a transformada de Fourier desse vetor x-til aqui, que a gente formou duplicando ele, vai ser pela definição, né, vai ser o somatório de n indo de 0 até 2n menos 1, de xn-til, e menos i, 2π, k, n dividido pelo tamanho do vetor, que é 2n, né? E agora a gente duplicou o tamanho dele, então ficou 2n. Então a gente pode dividir o vetor naquelas duas partes aqui, né? Então, esse somatório fica o somatório de 0 até n-1, de xn, blá, 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 igual a dft do vetor xn normal, mais
o somatório de n até 2n menos 1 de x2n menos n menos 1 vezes i π k n dividido por n. Isso a gente pode fazer porque esse sinal ele está dividido assim, né? A gente pode simplesmente, ou se a gente junta os dois aqui, a gente vai ter exatamente essa somatória aqui. Então, fazendo algumas mudanças de base, eu não vou entrar muito nesse tipo de detalhe aqui, que aqui eu faço uma mudança de base de n para L mais n, e aqui depois eu faço de L até n menos 1, vai inverter o somatório, né? E aí eu chego colocando esse x em evidência aqui, né? Eu chego à conclusão de que aqui, ó, isso aqui é importante, né? Porque a propriedade da exponencial, eu consigo separar isso aqui em um produto de exponenciais, e esse dividido por n aqui vai cortar com esse n aqui, né? E isso aqui vai ser igual a 1, né? Essa exponencial sem esse nzão aqui vai ser igual a 1, como eu disse aqui. E vai sobrar só esse menos m menos 1 aqui. E invertendo aqui o somatório, a gente chega nessa formulinha aqui. Esse somatório de xn, e elevado a menos i π k n sobre n, e i π k n mais 1 sobre nzão. Isso aqui se parece com aquela fórmula de Euler do cosseno, né? Só que isso daqui, os membros os expoentes aqui da exponencial tem que ter o mesmo coeficiente aqui para a gente poder substituir isso aqui por um cosseno. E como é que a gente faz isso? A gente simetriza, ou seja, a gente pega o ponto médio e a gente consegue fazer essa transformação aqui, né? Que é a soma dessas duas exponenciais, que são essas aqui, vai ser igual ao produto dessa exponencial vezes o ponto médio entre eles aqui, né? E aí, a gente substituindo isso daqui aqui em cima, a gente consegue chegar, e como isso aqui não depende de nzinho, né? Eu posso tirar para fora do somatório e chegar a essa conclusão aqui, e aqui esse 2 aqui apareceu porque o cosseno, quando eu multiplico e divido por 2 aqui, vai ficar multiplicado por 2 e dividido por 2 aqui, nisso aqui que vai sobrar, e aí isso daqui, dividido por 2, vai ser igual ao cosseno de π k, ficou um negócio meio esquisito, π k n mais meio sobre n, né? A partir dessa simetrização aqui dessa exponencial. Você pode fazer essa conta aqui, é só aplicar distributivo aqui, você vai chegar nesse resultado. Esse processo de simetrização a gente utiliza bastante em processamento de sinais. Né? E qual é a conclusão que a gente chega? Que o x tilde k, daquele vetor flipado, né? Duplicado e invertido, cada bin dele, né? Cada elemento da sua transformada, ele tem uma fórmula fechada aqui. E isso é quase a DCT, né? Se a gente pegar só esse pedacinho aqui, ó, que é o 2 vezes isso daqui, né? Isso é o xk sem a parte complexa. Isso tudo aqui é real, né? Isso aqui é cosseno de tudo isso aqui, vai ser tudo real. Aqui xn, a gente está assumindo, a gente pode assumir, né, sem perder de generalidade, que isso aqui é real, e o 2 não é um número natural. Então esse ck ele vai ser real se ele x for do Rn, ó. Então ck vai ser sempre real, sempre que o x for um vetor do Rn. O c de menos k vai ser igual ao ck, por causa da imparidade do cosseno. E ck mais 2n vai ser igual a menos ck. Né? Isso por causa da periodicidade do cosseno. Então, coloquei essa observação aqui, que é o seguinte: pelas propriedades 2 e 3, a gente só precisa considerar os coeficientes de 0 até n-1,
porque os outros coeficientes de caindo de n até 2n menos 1, ele vai ser exatamente um desses aqui. Então, a gente consegue reconstruir depois o sinal original utilizando apenas esses coeficientes aqui, né? Sem perder uma reconstrução perfeita, né? Sem perder nenhuma informação. Né? E pelas propriedades 2 e 3, Cn vai ser igual a zero, né? Pois Cn é igual a Cn, C menos N mais 2N, então menos C menos N vai ser igual a menos Cn, passa para o outro lado aqui, e esse Cn, como o C menos N vai ser igual a Cn, então a gente pode passar para o outro lado, somou, então Cn vai ser igual a zero. Né? A partir do conhecimento de C, né, que esse vetor aqui, com esses componentes aqui, a gente consegue montar o vetor x, né, que vai de x0 até x0 de novo, né, passando por xn menos 1, fazendo a transformada de Fourier inversa, né, pela definição. Então aqui é um monte de conta que, se vocês quiserem depois conferir, eu vou agradecer, porque eu nunca... Matemático não sabe fazer conta, então, como a Mônica já me falou, matemático não sabe fazer conta, então a gente erra conta, né? E a gente chega nessa expressão aqui, do x til n, que é 1 sobre 2n. Eu falei que era um pouquinho mais complicado do que a transformada de Fourier, a fórmula dá um pouquinho mais de medo, né? Vai ser C0 mais 2 vezes esse somatório aqui de CK cosseno de π kn mais meio dividido por n. E essa é a definição da transformada discreta do cosseno. Né? A transformada do cosseno do vetor x de Cn é o vetor C, né, dct de x, que está em Cn, dado pela equação de análise, que é C0 vai ser raiz de 1 sobre n, somatório do próprio xm, e o CK vai ser raiz de 2 sobre n, o somatório de m igual a 0 até n menos 1, xm cosseno daquele troço todo lá, π, k, m mais meio sobre n, para cá indo de 1 até n menos 1. E a equação de síntese, né, que a gente chama equação de análise e equação de síntese. A análise é quando a gente passa para o espaço da transformada, e a de síntese é quando a gente devolve para o espaço do tempo, né? Então, a equação de síntese é xm vai ser raiz de 1 sobre n de c de 0 mais raiz de 2 sobre n, somatório de 1 até n menos 1, ck cosseno de π m meio, blá, 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 aquela coisa toda. Né? É um pouquinho mais complicado do que a transformada de Fourier, mas vocês vão ver que vai valer bastante a pena. Existe a formulação como a transformada de Fourier, existe a transformação matricial também da DCT, né? Então a gente consegue, ao invés de fazer esses somatórios todos aqui na hora da definição, a gente pode construir a formulação matricial, né? A partir desses termos aqui, que isso aí eu vou deixar para exercício, que é um pouquinho mais complicado de chegar nessa fórmula, mas a gente consegue chegar nessa formulazinha aqui para essa matriz Cn, que pertence ao Cn cartesiano n. Né? Então, ele tem essa carinha aqui, a matriz, é uma carinha bem... Tanto é que eu fiz aqui até uma barrinha aqui para poder ir para o lado, de tão casca grossa que é essa matriz. Né? Uma matriz um pouquinho mais feinha de se obter. Mas é possível, né, a partir dessas definições de somatório e pela definição de produto matriz vetor, etc., a gente consegue chegar nessa formuletinha aqui. E também a equação de síntese, né, que é transformada inversa, a gente consegue chegar exatamente na matriz C-N, que seria a matriz da IDCT, que é a matriz inversa. Só que vocês podem perceber o seguinte, a primeira coluna aqui é igual à primeira linha daqui. A segunda coluna daqui é igual à segunda linha daqui. E assim por diante, né? A última coluna aqui é igual à última linha aqui, o que nos faz levar à conclusão de que a matriz da inversa, da síntese,
da transformada do cosseno é igual à transposta da matriz da análise, que é a matriz da transformada discreta do cosseno, né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que essa matriz é uma matriz ortogonal, né? Ou seja, o produto dela pela transposta é a identidade, né? É uma matriz que ela é dita ortogonal, o que é diferentemente da transformada de Fourier. A transformada de Fourier é uma matriz, ela é os elementos que formam o espaço de frequência da transformada de Fourier, eles são ortogonais, mas o fato do produto interno entre duas equações de ondas básicas ser igual a n, né, igual ao tamanho dele, faz com que não seja ortonormal, e a matriz da transformada de Fourier, ela não tem essa propriedade de ortogonalidade. Ou seja, para você encontrar a inversa dessa matriz aqui, você tem que dividir por n, né? Que isso aqui, o produto, a transposta de Fn transposto com Fn vai dar uma matriz diagonal, na diagonal principal, com n na diagonal principal. Então, você tem que dividir por n para encontrar a inversa, né? Então, eu até dei a resposta do exercício que eu tinha passado lá na aula 2, lá, que é encontrar a matriz inversa da transformada de Fourier, que é justamente isso. Né? E essa ortogonalidade é muito legal, é muito importante, que ela também tem todas aquelas propriedades da transformada de Fourier, que a gente consegue, são todos ortonormais, né? Todos os vetores aqui são ortonormais, o que significa que possui uma norma unitária, né? E ortogonais 2 a 2 e, portanto, linearmente independentes, então formam a base para o espaço Cn, e aí toda aquela história, a gente consegue representar qualquer vetor aqui, a forma de onda básica da DCT seria essa aqui, né? O C0 seria a raiz de 1 sobre n, né? Em todo o vetor, e para todo k indo de 1 até n, você tem menos 1, né? Você tem o menos 1 veio para trás aqui, ó. E dei esse pulinho aqui. Para todo k para n menos 1, o vetor de onda básica da DCT, ele tem essa forma, raiz de 2 sobre n, e o vetor com esses cossenos aí. E forma uma base ortonormal, como eu falei, do Cn, né? Tanto para o Cn quanto para o Rn. Alguma dúvida aí? Ficou meio corrido assim, mas essa parte é um pouco mais chata mesmo, porque é muito formulação, é muito matriz gigantesca na sua cara e assusta mesmo. Mas a formulação matricial dela acaba ficando até um pouco mais simples do que a transformada de Fourier, apesar da fórmula não ajudar muito. Aqui eu tomei essas fórmulas aqui das formas de onda para mostrar algumas aqui, né, de 0 até 9, né, formas de onda aqui da DCT, né, as formas de ondas básicas para um N de 256. Aqui a gente tem raiz de 1 sobre N, né, que é aqui, e aqui raiz de 2 sobre N, o de 1 aqui, para K igual a 2 aqui, para K igual a 3, para K igual a 4, e todos esses vetores aqui, eles formam uma base ortonormal para o espaço, né? O que é muito bacana. Todos esses aqui não, né? Ainda faltam 247 vetores aqui, 246 vetores aqui para entrar, né? Para formar uma base ortogonal do CN, né? Do C256. Agora vamos ver como é que fica o espectro da DCT, né? Que, da mesma maneira que a gente consegue visualizar o espectro, né? Que é, ou seja, o vetor após essa mudança de base, né? Que é como se a gente estivesse na FFT. Como é que fica o espectro da DCT, né? Ele tem esse formatinho aqui, ele tem uma amplitude menor do que a amplitude da transformada de Fourier, porque ele é um vetor ortonormal, né? Os vetores da base, lá da matriz da mudança de base. Já
da transformada de Fourier, ele tem normas gigantescas, porque aqui o n, né, o tamanho do vetor, vai influenciar na amplitude aqui do espectro da FFT. Na DCT a gente não tem esse problema. O que a gente poderia fazer era dividir por n, né, aqui o espectro, né, e aí ia dar tudo certo, né. E eu fiz esse plot de threshold aqui para comparar a compressão do mesmo sinal função degrau, né, utilizando a FFT, que é o azulzinho, e a DCT, que é o laranjinho aqui. Então, como vocês podem ver, a compressão ela é mais eficiente aqui utilizando a DCT, e utilizando a DCT, ela também tem uma distorção menor em praticamente todos os pontos, exceto quando chega aqui nesse threshold aqui, que ele se mantém igual, mas em todo esse valor de limiar aqui utilizado, ele é menor do que a FFT. Então, claro que eu estou utilizando esse vetor, nada a ver aqui. Então, quando a gente pega um vetor um pouquinho diferente, um pouquinho menos gráfico interativo, blá blá blá, muita coisa. Pronto, aqui. Aqui eu fiz esse gráfico iterativo aqui utilizando a reconstrução da FFT e a reconstrução utilizando a DCT. Né? Então, aumentando aqui o valor de C, a compressão ela já está com uma compressão melhor do que a compressão da FFT e ainda não distorceu. Né? Já distorceu um pouquinho. Bom, o que a gente pode ver aqui é, a gente tem até uma distorção da DCT maior aqui. Só que é uma distorção muito pequena, né, para a quantidade de sinal que está comprimido aqui. Aqui ainda tem quase metade do sinal e aqui já foi 80% do sinal embora. Né? A gente já reduziu 80% das frequências do sinal. Então a gente tem uma compressão muito eficiente utilizando a DCT para uma distorção baixa, né? O bicho já começa a pegar. Né? Então a principal diferença da DCT para FFT, a DCT é uma versão duplicada, é como se eu estivesse aplicando a FFT de um vetor duplicado, né? Por isso que, e como não tem a descontinuidade de borda, a gente elimina, né? Então vocês podem ver que aqui na própria borda aqui da FFT a gente tem uma diferença muito grande, enquanto aqui na DCT não passa nem de 0,9, né? Uma distorção muito pequena. Aqui já está no 0,5 e já está uma distorção de 50% do primeiro, 50% no segundo, e aqui a gente não tem uma distorção de 10, nem de 10% aqui no primeiro e ainda mais no segundo aqui. Então, a DCT, ele destrói menos o sinal, né? Vamos dizer assim, quando a gente comprime ele, a gente consegue eliminar um pedaço grande do sinal já com um limiar baixo e com a distorção mínima. Não vou voltar para o slide, não, vou ficar aqui. Alguma dúvida aqui? Algum comentário aqui sobre os gráficos aqui da DCT? Alguma coisa? Per favore. Não, a galera tá dormindo. Então, beleza. Agora, fazendo aquela função linear, né, a função f de x igual a 2x, não, f de x igual a x, o espectro dele da DCT, o espectro da DCT é... moleque. Maravilha. A gente consegue visualizar aqui
o sinal f de t, né? F de t igual a t, e o espectro dele da DCT, e a comparação da compressão dele utilizando a FFT, a linha azulzinho, e a DCT em laranjinha. Vocês podem perceber que, à medida que aumenta o C, a compressão, ele já dá um pulo aqui para quase zero e se mantém constante para esse tipo de sinal aqui, né? Já a compressão da FFT, ele tem esse decaimento, acaba ficando menor do que até a partir do momento, só que a distorção do sinal, ele praticamente não distorce o sinal até meio, né? A gente está comparando só até meio, né? Com C até meio. Quando passa de meio, claro que vai chegar um momento que vai distorcer tanto que vai começar a subir também. Né? Então, vocês podem perceber que aqui ele já tem uma distorção de 25% do sinal, enquanto aqui ainda quase não saiu do zero a distorção desse vetor linear aqui. A gente pode ver a reconstrução da FFT e da DCT alterando o valor do limiar. Ó, vocês podem perceber que aqui na borda, onde teria a descontinuidade, ele tem uma distorção muito grande, enquanto aqui, utilizando o DCT, ele já não distorce quase nada, né? Então, com um C em 0.01, você tem uma compressão, ainda tem 20% do sinal aqui sobrando, né? Isso que a gente está, esse tipo de vetor que a gente está observando aqui é bom para visualizar, né? Porque se a gente for para fazer isso em um vetor de áudio, a gente consegue perceber que a reconstrução ela é um pouco melhor. A gente não vai conseguir visualizar tão bem quanto a gente visualiza nesses sinais elementares aqui. Por isso que eles são importantes da gente visualizar. Ó, com C em 0.05 a gente tem uma distorção muito pequena, enquanto aqui já tem uma distorção de quase 3% e uma compressão ainda de 5% do sinal, e aqui ainda tem 1% desse sinal. Então, aqui a distorção já está gigantesca, essa aqui já virou um constante igual a meio, e aqui ainda está acompanhando o sinal, né? Aqui ficou zero. Ó, aqui com um limiar de 0.5 a gente tem uma distorção muito grande do sinal de lá, e o do sinal de cá tem uma distorção muito pequena, né? E a DC versus PC aqui da transformada discreta utilizando a FFT e a DCT, como a gente tinha visto ali naquele outro gráfico, né? A DCT, na medida que aumenta o PC, ele se mantém próximo de zero, que isso é importante, né? Que o ideal seria, como eu falado antes, o ideal seria que os dois chegassem próximos de zero, né? E esse daqui se mantém legal, aqui ele já se mantém já no início, já com um PC já próximo de zero, então, enquanto aqui não, aqui já é muito distante. Bom, era isso, gente. É um assunto muito complicado, então eu não quis deixar vocês muito aflitos com as coisas. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, eu vou procurar uma coisinha para vocês verem. Ai, aqui. Tem como ver a aplicação desse filtro em um áudio? Eu vou buscar aqui uma coisa para a gente ver. Header. Bom, gente. Uau, muito massa. Tô tentando olhar aqui uma coisa que eu já tinha preparado aqui. Isso aqui, as coisas são muito
Muito complicado. Compressão JPEG, tem uma coisa de compressão JPEG aqui, legal. Bacana. Tá, deixa eu. Eu vou pegar um som aqui, um áudio aqui, e a gente vai fazer essa distorção aqui, essa compressão utilizando a DCT. Deixa eu ver se vai dar certo para não passar vergonha com vocês aqui, né? Sempre bom fazer isso. Então, se eu pegar um sinal deixa eu compartilhar a tela com vocês, para vocês não ficarem. Queria agradecer a Mônica pela edição de ontem, né? Foi sensacional. Muito obrigado. Que isso? Ai, dei muita risada ontem, viu? Vou te dizer que eu ri muito com a situação, cara. Quem estava aqui perdeu a... É isso que eu queria pegar. E foi um evento marcante mesmo. Já tá aqui, porra. Eu tava... Gente, onde é que eu tava, velho? Minha cabeça tava voando. RX vai ser file sound barra isso vai dar certo. Não tem. Isso. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. X transposto rate igual a R. Vocês não estão ouvindo, né? Peraí. Estamos ouvindo sim. Vocês ouviram? Aham, a gente ouviu. Olha só que bacana. Não precisei, então, nem ligar aquele troço lá, olha só. Olha só, vocês ouviram esse... Sim, deu pra ver sim. Maravilhoso. Então vamos aplicar aqui utilizando esse plot threshold aqui. Tá certo. Aqui é grande, aí por exemplo, que o bicho pega. Compression, distortion, thresholding, método FFT. Pronto, por exemplo, nesse sinal aqui, a compressão do sinal, ele é... Ó, a DCT a distorção um pouco maior com a compressão desse sinal aqui. Eu vou utilizar essa daqui, ó. Thresholding. Ele pega o X, o C que eu quero. Deixa eu pegar um C maroto aqui. E o que ele pede mais? Ele pede o método. Método. Vamos botar isso aqui no Y, né? Tem que dar um return aqui. Lembrando essas funções, isso aqui eu fiz há um tempão, velho, por isso que eu vou me bater aqui. Vamos ver. Então temos o display áudio, Y.
Transposto rate igual a R. Ficou uma porcaria. Ah, peraí, ó. Então vamos fazer um comparativo aqui. DCT, Y DCT e vamos fazer o Y DCT para a gente ouvir. E vamos fazer o YFFT. E aqui o método. Então a gente tem os 3 áudios, o original, DCT, bem parecido, né? Quase não dá para perceber a diferença. É porque tá, ali tem um errinho, tu colocou display áudio e tu colocou no terceiro, você colocou display áudio do isso. Cabecinha, obrigado. Vai ganhar uma estrelinha. Quase não dá para perceber a diferença. Também não deu para perceber aqui. Ó, vocês estão ouvindo esse ruído que criou a compressão com a FFT aqui? A DCT ele já não criou isso aí. Vamos ver um pouquinho melhor aqui. Uhum. Já não dá para perceber aqui também. Deixa eu fazer uma coisa aqui. AVS, FFT, FFT Shift, Y, DCT. Deixa eu fazer show, só para a gente comparar aqui as coisas, né? Y FFT. Os dois aqui. Bom, ele cortou as coisas aqui, todos negativos. Deixa eu pegar aqui um X-Lim aqui, vai de 0 até... codeando ao vivo. Pra você. E tem aplicação da DCT aqui do material aqui vai de 0 até 20 mil. Deixa eu botar aqui. De 0 até... Deixa eu ver se a gente pega alguma coisa. Ó, acho que dá para ver uma diferençazinha, né, na compressão dos dois aqui. Ele deu uma... Primeiro que nas amplitudes a gente consegue ver a diferença, né? Aqui na DCT a gente vê que as amplitudes aqui eles são infinitamente menores do que aqui, né? Que é 1 vezes 10 a oitava. Então as amplitudes aqui são muito grandes e aqui não tanto. E deixa eu melhorar ele aqui para a gente ver um gráfico mais bonito. Mais desgraçado. Mesma porra. Mas vocês podem ver que ele tem a gente consegue ver que há uma diferença aqui nas duas distorções. Ele pega as frequências mais agudas aqui, ele dá uma cortada maior aqui na FFT do que na DCT. Para imagem aqui, eu acho que eu tenho aqui uma animação legal. Deixa eu rodar essa coisa toda aqui. Vamos ver se ele vai dar algum pau, talvez. Isso aqui para imagem, né? Isso aqui é a DCT aplicado em imagem. O que acontece, né? Para aplicação em JPEG.
a JPEG ela faz assim, né? Ela divide em cores, né? A imagem, pega a imagem. Quando você pega a imagem aqui, se lê uma imagem aqui no Python, por exemplo, você tem 3 matrizes, né? Uma matriz R, uma matriz G e uma matriz B, né? E você separa, né, as matrizes R para red, G para green, B para blue. Você divide em blocos, né, de 8 por 8 e tira DCT. E você faz esse tipo de quantização aqui na imagem. Coisas mais bacanas aqui. Coisa mais aplicada. Então, a DCT em blocos, né? Você tira a DCT de cada bloquinho aqui, divide em bloquinho de 8 por 8 e você consegue visualizar. Ó, um JPEG aqui com uma distorção de 65% e uma compressão de 11%, né? Mas não dá para perceber a diferença. Para JPEG funciona legal aqui a DCT, né? Tem um outro material aqui legal que dá para mostrar aqui também, que é aqui. 7. Essa DCT em blocos é utilizada bastante na astronomia, eu lembro, né? Na hora que recebe imagens muito grandes, você consegue, mandar uma imagem, um pedaço da DCT em blocos da imagem aqui, para visualização com menos pixels, né? Então você consegue visualizar a imagem por bloquinhos, assim ela vai melhorando, como aqui, né? É como se fosse aqui, ó. Você vai recebendo aqui a imagem com a distorção, ó, vai melhorando até. Cara, eu não lembro muita coisa dessa coisa de imagem. Mas é isso, velho. Eu acho que vamos ver com outro áudio o que acontece, para ver se dá uma. Vamos pegar aquele trumpet tool aqui. O que acontece? Vamos botar também aqui o plot threshold. Um pouquinho mais de exemplo com áudio. O xão aqui. Que roda. Ó, tem uma distorção um pouco maior, mas a taxa de compressão continua sendo menor. Né? Muito parecido, né? Os sons. Ó, a FFT aqui nessa distorção aqui para 0.2, com o signo 0.2 você tem uma taxa de compressão muito boa aqui na DCT, enquanto a taxa de compressão aqui na FFT ela não é tão boa, e aparentemente a distorção da DCT seria maior, mas quando a gente ouve o áudio, a gente ainda consegue identificar o som original. Já aqui na FFT, meio que some parece que fica só algumas frequências fundamentais do áudio. Você fica no tom, mas fica lá o. Vamos sacanear aqui, vamos botar uma coisa alta aqui. Ó. Ficou só a frequência fundamental aqui do áudio. Na FFT, enquanto na DCT a gente ainda consegue identificar um pouquinho do som. Legal, isso aqui é legal.
Vamos escrachar bastante aqui. Ó, pelo gráfico da transformada a gente já vê, né, que na DCT ainda mantém algumas frequências com um decaimento aqui, mas aqui na transformada da FFT aqui a gente vê uma frequência só acontecendo, que é o que vai acontecer aqui agora. Aqui né, a gente consegue ainda visualizar. Isso aqui é óbvio que vai dar nada, né? Chega, deu pau. Massa. Muito bom isso aí. Vamos ver um hello aqui pra gente acabar pra... Hello, macho. Hello. Hello. Olha só, a FFT já eliminou um bocado aqui de frequência, ó. Enquanto aqui deixa eu botar mais um gráfico aqui, que é o original, né? O original, o da DCT e o da transformada de Fourier. Vamos ver como é que ficou. Hello. Hello. Ó, tem... Hello. Ó, tá vendo? Vamos ver aqui. O gráfico aqui da distorção parece que a DCT é pior do que a FFT, né? Mas eu acho... Cadê? Eu vou aumentar ao máximo aqui. Vou botar o máximo para 1 aqui. Vai demorar. Não tem problema. Então se eu aumento aqui aumentar aqui bastante o coisa. Hello. Hello. Ó, na DCT ainda tem um chiado, ainda dá para identificar aqui provavelmente não vai dar para identificar nada. Virou tipo Green, tá ligado? A galera de Star Wars, assim, pra quem gosta de Star Wars. Virou um fantasma. Virou, Hello. 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 Hello com um sinal ruim, né? Você tá recebendo uma compressão muito brutal. Quanto que você tá recebendo de compressão aqui? 0. Você tá recebendo aqui tipo, só 10% do valor do sinal. Se eu transformar isso aqui em ponto A, como é que transforma em um A? Não sei, peraí. Transforma o AVE Python. Não é isso que eu queria. To AVE Python. E isso aqui é o salvador de vidas, né? De vez em quando a gente... AVF, wave file, write, alt F, fs, samples. Samples é o quê? Random. Tá. Fs é a frequência coisa, alt... tá, entendi, beleza. Então, a gente pode vir aqui e vamos transformar estes dois coisas em... Esse wave file a gente já entrou no wave file. Vou botar aqui hello m. Então, sound. Hello m.ave DCT, né? Ponto ave. E aqui vai ser o YFT. Opa, YDCT. Isso aqui é codeando ao vivo. YFT. Vamos ver se vai dar certo. E aqui tem que ser open rate. Vamos ver se ele vai rodar. Provavelmente vai dar um pau aqui no final, porque de primeira assim você nunca consegue acertar um código, né? Sabia que ia dar. Ué. O AVE. Moleque. Hello. Ficou um negócio tipo... Puta que pariu, né? Um fantasminha, camarada.
Ah, deu pau não, então vamos verificar. Vocês estão vendo minha tela toda, né? Não vai, dessa vez não vai aparecer nada demais, não, relaxa. Olha lá, hein? Eu acho, né? Aqui, vamos ver se ele escreveu direito. Ai, cacete, meu ouvido. Puta que me pariu. Vê o tamanho disso aqui, 204K. E hello, não tem como. Mas também é um arquivo pequenininho, né, velho? 50K piorou ainda. Também. Piorou. Então, isso não vai funcionar pra gente aqui. Mas o importante é a gente perceber que se a gente coloca um limiar alto aqui na DCT, é a segunda vez que isso acontece, provavelmente isso deve ser um geral para todos os áudios que a gente colocar aqui, né? É claro que eu não estou provando nada, por exemplo, né? Mas Hello. transforma num fantasma. Deixa eu ver. Hello Life. Para então esse troço. Hello? Hello? A voz da mulher virou uma. E aqui ainda dá para ouvir, né? Ou seja, a gente tem uma compressão gigantesca no sinal, né? Se a gente fizer uma conversão correta de vetor para áudio, claro que daquele jeito ali foi muito tipo Stack Overflow, qual a primeira coisa que pega, a gente vai perceber que mesmo com uma compressão gigantesca do sinal, você ainda mantém Hello? Hello? informação do sinal. Já na FFT você não mantém informação do sinal, né? Tem outra coisa ali para a gente ver de som. Acho que se não pontuado não tá rolando. Assim, ele tá. Vou fazer uma coisinha aqui. Então, SOX. Blá, 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 então é aqui que não tá. Vamos ver se o CM3 ali. O SOX ele transforma o arquivo AVE no arquivo que o Python lê, mas não adiantou. Enfim. É o mesmo desse Trumpet 2 aqui. Então esses áudios aqui não estão funcionando pro ainda mantém um pouco do áudio aqui no. Deixa eu crachar aqui para ver o que acontece. Nossa senhora. Praticamente não alterou. Só aqui que ficou só uma frequência super grave aqui, né? Nossa, brincadeira. Ó, ali próximo de 250 Hz, ó, a frequência que ficou. Engraçado que ele eliminou essa frequência de 250 Hz na DCT, ó. A frequência fundamental aqui do sinal aparentemente é 250 Hz aqui, 250 e pouco. Então, a DCT, ele meio que, tipo, eliminou algumas dessas frequências, né? Então, e aqui ele manteve só a frequência fundamental, porque é a frequência de maior amplitude. Que lembra que a compressão utilizando FFT é isso, né? Você pega ele pega o elemento de maior amplitude e multiplica por um limiar, né? Então, quanto mais próximo de um limiar, mais próximo o corte de frequência vai estar aqui, né? Então, vai sempre manter só
frequência fundamental, a frequência mais alta, né? Não é frequência fundamental, frequência de maior amplitude. Bacana. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Eu acho que já vimos compressão à vontade por hoje. Compressão é uma coisa muito bacana, assim, tem compressões, essas compressões são compressões lossy, né, que se chama, né? São compressões que perdem informação do sinal. Mas hoje em dia tem compressões que você simplesmente não perde informação do sinal, né? Você mantém dentro do sinal as informações que você escondeu algumas informações do sinal. Então você tem arquivos .flac, por exemplo. Arquivos .flac, eles não fazem que nem eu fiz aqui agora. Peguei o som e cortei as frequências que ele não queria e transformei no anterior, né? Aqui existe algum tipo de perda no sinal.